Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 1. Livro do profeta Isaías, capítulo 1. Nós não projetamos o texto no telão para motivar você a trazer consigo sua Bíblia. Estamos usando a versão King James. Diz o texto: visão sobre Judá e Jerusalém, entregue a Yeshubá ben Amotos, Isaías, filho de Amós, nos dias de Uzá, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, presta atenção, ó terra. Eis que assim diz Yahweh, o Senhor: criei filhos e os fiz desenvolver, todavia eles se revoltaram contra a minha pessoa. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece o local onde o seu senhor costuma depositar o alimento diário. Contudo, Israel não deseja me compreender. O meu próprio povo não age com sabedoria. Ah, que tristeza! Nação pecadora, povo carregado de malignidade, raça de perversos, filhos que amam a corrupção. Eis que abandonaram o Eterno, desprezaram o Santíssimo de Israel e afastaram-se do Senhor. Onde mais podereis ser castigados e feridos, vós que perseverais no pecado? Por que insistis na rebeldia? De fato, toda a cabeça está em chagas, o coração tomado pelo sofrimento. Desde a planta dos pés até o alto da cabeça não existe nada são, somente machucaduras, vergões e ferimentos, sangrando, que não foram limpos nem atados, tampouco tratados com azeite. A vossa terra está desolada e vossas cidades foram completamente arrasadas pelo fogo. Os estrangeiros estão devorando os vossos campos sem piedade, e diante dos vossos olhos é a desolação com a devastação que os pagãos costumam causar. Como uma humilde cabana em meio a um vinhedo arrasado, foi abandonada a filha de Tizom, a cidade de Sião, uma choça no meio de uma plantação de verduras, uma cidade sitiada. Não tivesse o Eterno, o Senhor dos exércitos, nos deixado alguns sobreviventes, já estaríamos arrasados como Sodoma e destruídos como Gomorra. Ouvi a palavra de Yahweh, ó príncipes e líderes de Sodoma, prestai atenção à instrução do nosso Deus, povo de Gomorra. Indaga ao Senhor: que me importam os vossos inúmeros sacrifícios? Para que me trazeis tantos holocaustos? Eis que estou farto de sacrifícios queimados, de carneiros e da gordura de novilhos cevados. Ora, não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, cordeiros e bodes. Quando vindes à minha presença, quem vos pediu que pisasseis os meus átrios? Basta de trazer-me ofertas sem sentido, elas são para mim como um incenso abominável. Luas novas, sábados e celebrações. Não consigo suportar nenhuma das vossas reuniões e assembleias, todas sempre repletas de iniquidade. As vossas comemorações de luas novas e vossas festas fixas, eu as tenho detestado. Tornaram-se um fardo repugnante para mim. Estou cansado de suportar tais atitudes. Quando estenderdes as mãos e que esconderei os olhos de vós, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não mais as ouvirei, porquanto as vossas mãos estão condenadas, cheias de sangue inocente. Ide, lavai-vos, purificai-vos, tirai da minha vista as vossas muitas e mais obras. Cessai imediatamente de praticar o mal, aprendei a fazer o bem, buscai o direito, corrigi o opressor. Então sim, vinde e arrazoemos, diz Yahweh. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão alvos como a neve.
Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Essa é a palavra do Senhor e por ela damos graças a Deus. Vamos nos assentar e cantar mais um cântico. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Sempre permaneço pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus, Senhor. Sou agradecido pelo seu amor, pelo seu Espírito sou vencedor. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Ficai firme nas promessas do Senhor, porque Ele não é homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. Amém, queridos? Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. É nossa alegria, honra e prazer receber você e a sua família essa manhã, para juntos louvarmos, meditarmos, participarmos da comunhão do partir do pão e das orações. Espero que Deus fale intensamente com você e ao seu coração essa manhã. O mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. Peter Drucker, escritor e professor, considerado o pai da administração moderna. É fato que a tecnologia da comunicação mudou definitivamente o mundo no qual nós vivemos. Satélites, antenas parabólicas, torres de transmissão, redes de fibra ótica, aparelhos de telefone celular, computadores, Bluetooth, wireless, é tanta coisa que algumas delas nós sequer sabemos qual é a finalidade. Para que alguém possa se comunicar, sabemos que são necessários 3 elementos: o transmissor, o receptor e o meio. Foi a partir desse conceito que o italiano Antonio Meucci, e não Graham Bell, conforme sempre se pensou, inventou o aparelho telefônico, vendendo o protótipo para o suposto pai da comunicação à distância. Imagine o que a tecnologia da comunicação dispõe só na sua casa. É o telefone convencional, o telefone celular, a televisão por assinatura, a rede de alta velocidade da internet, o interfone. Não é fantástico? Com 1 ou 2 cliques você tem ao seu alcance interatividade, notícias, entretenimento, educação, segurança, conteúdos dos mais diversos, em forma de textos, de áudio, imagem,
e vídeo. Profissões que no início do século XX sequer existiam, como a de publicitário ou a do profissional de marketing, hoje são impensáveis de não estar intimamente ligadas ao mundo dos negócios. Fato também comprovado é o grande impulso que tomou a carreira de jornalista, pois no mundo midiático a notícia é a vedete do show. Hoje é muito comum e até imprescindível profissionais buscarem melhorar a sua forma de se comunicar. Aliás, já dizia o pernambucano Abelardo Barbosa, o Chacrinha, que quem não se comunica se trumbica. Quando mais se sobe no escalão das empresas, mais a comunicação é essencial. Por isso, em nossos dias, vemos tantas pessoas fazendo cursos de oratória para se expressar melhor. Dominar conceitos da velha arte de falar em público tornou-se uma necessidade e não mais um elemento de diferencial competitivo. Muito provavelmente tenha sido na Grécia Antiga, através da retórica aristotélica, que a arte da oratória tenha ganho tanta importância. Naquele tempo, quem dominava o dom da palavra consagrava-se entre os demais. Mas bem antes do Estagirita, tratando ainda dos filósofos antigos, os pré-socráticos, já era costume falar na ágora, uma espécie de praça pública, pois até mesmo os sofistas, que não tinham compromisso com a verdade, possuíam admiradores e entusiastas. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer essa manhã. Como anda a sua comunicação? Você domina as técnicas da retórica, da oratória, da homilética? Eu estou convencido de que falar bem em nosso tempo é algo imprescindível. Mas falar é apenas uma parte da comunicação. Para que o processo esteja completo, é preciso também ouvir. Sim, se você não ouve, como pode se comunicar? Se a mensagem é enviada por um meio qualquer, uma mídia, mas você não consegue entendê-la ou decodificá-la, então simplesmente não houve comunicação. Daí surge então uma outra pergunta: você sabe ouvir? Você é capaz de escutar uma pessoa? Uma frase atribuída a um pensador anônimo afirma o seguinte: o conhecimento fala, a sabedoria escuta. George Carlin, escritor norte-americano, muito provavelmente na contramão do sistema, afirma que nós construímos mais computadores para armazenar mais informação, produzir mais cópias, mas em contrapartida estamos nos comunicando menos. Ora, a sua afirmação parte do pressuposto de que falar não é comunicar. Para haver comunicação de verdade, é preciso que alguém fale, que haja um meio de transmissão e que do outro lado alguém ouça e entenda o que foi dito. Estou certo, doutor Geraldo? Meu irmão especialista ali em segurança e comunicação é parte fundamental. Essa manhã eu quero tratar de um tema por demais difícil. Ele tem a ver com a nossa comunicação com Deus, ou quem sabe a falta dela. É muito provável que todos aqui tenham a experiência de falar com Deus. Isso pode ser feito em qualquer lugar, a qualquer hora, quando em oração você se eleva a Ele. Mas e quanto a ouvir o que Deus tem a dizer? Você é capaz de ouvir a voz de Deus? Aliás, antes mesmo disso, você acredita que Deus fala com as pessoas? E de que forma isso acontece?
Através de que meios? Você consegue discernir a voz de Deus entre tantas vozes que existem hoje a nos rodear? Como? De que maneira? Para tratar estas questões que são fundamentais no desenvolvimento de uma espiritualidade sadia e consequente, vamos nos valer do profeta Isaías, nessa mensagem que eu intitulei: Você está disposto a me ouvir? E aqui nesse caso não é ouvir a mim que estou pregando, mas ouvir a Deus que dá a mensagem ao pregador. Pois é, eu estou aqui nesse púlpito, mas sou apenas a mídia, o meio. Trago o que está no coração de Deus e entrego para que sirva de consolo, revelação, edificação, ensino, correção e exortação. Mas eu não queria dar prosseguimento sem convidar você a um instante de oração. Baixe a sua cabeça e feche os seus olhos. Na tua presença estamos, Senhor, e vivemos nesse tempo das comunicações, onde falar é tão fácil e às vezes ouvir tão difícil. Não raro nos apressamos a chegar à tua presença com uma lista enorme de pedidos, de demandas. Queremos um Deus que seja como uma central de atendimento a clientes, um Deus que possa registrar as nossas queixas, as nossas dores, os nossos medos e intervir de forma satisfatória. Mas nós não aprendemos a ouvir, e muitas vezes a resposta das nossas questões está na palavra que tu tens para nós e que nós desprezamos. Diz a Escritura: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Quando estiveres diante de Deus, não te apresses a falar. Saiba que entre ti e ele existe uma diferença qualitativa. Atenta para ouvir, e ouvindo, apressa-te em fazer. Por Cristo o nosso Senhor. Amém. Queridos, o ministério do profeta Isaías teve início em 740 a.C. Olha, ele era filho de Amós e pertencia a uma família influente da aristocracia judaica. Por conta disso, sempre teve trânsito fácil na corte de Israel, o que lhe rendeu a função de conselheiro de Estado para assuntos internacionais do reino de Judá. Aclamado pelos mais renomados teólogos como profeta evangelista, em função do destaque que dá à sua obra de redenção que advém por intermédio do Messias, Isaías é sem dúvida aquele que mais fala de Jesus no Antigo Testamento. Em seu livro vê-se não só o juízo iminente, quanto também a salvação vindoura. Em Isaías, Deus castigará o seu povo por conta da sua rebeldia, mas de alguma forma o redimirá em função de sua misericórdia. Para o profeta, Israel é uma nação disfuncional, arrogante e rebelde, surda e cega, arquetipia da humanidade caída, distante de Deus e de seus propósitos. Nesse capítulo 1, Isaías nos informa que sua profecia aconteceu durante o reinado de 4 reis: Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Os exegetas estimam um tempo de aproximadamente 40 anos como profeta.
Todos eles eram reis de Judá, o que nos remete o fato de que ele trabalhava no Reino do Sul. Mas é só no capítulo 6 que o chamado de Isaías para ser um mensageiro de Deus é relatado. Fato que foi sucedido à morte do rei Uzias. Naquela ocasião, o Senhor, após dar ao profeta uma visão da sua glória, faz um apelo nas seguintes condições: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Perdão, queridos. E sem detença, Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. É a partir daí que começa a relação do profeta com seu Deus. Uma relação em que Deus fala e ele ouve, em que ele fala e Deus ouve, em que ele fala e nós ouvimos. Essa manhã, ao lermos Isaías, minha expectativa é de que você ouça a Deus pelo seu espírito e aprenda a discernir sua voz, assim como também o profeta o fez. Perceba logo no início do texto, no verso 2, qual é a sua fala. Ele diz: ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. É uma advertência de que, pelo fato do povo não ouvir a voz de Deus, o profeta agora conclama os céus, ou seja, os entes espirituais, e a terra, os entes de carne e sangue, para serem testemunhas do juízo que se estabelecerá por conta da rebeldia que se incrustara na consciência e nas práticas daquela geração. A partir daí o texto segue o seu próprio destino, e eu gostaria de, a partir dele, tirar 5 lições para nós, na seguinte perspectiva: você está disposto a ouvir a voz de Deus? E mais, ouvindo-a, você está disposto a cumprir o que ele determina? Tem certeza? E mais ainda, quais elementos você tem hoje para afirmar que a voz que você está ouvindo é, de fato, a voz de Deus? E a minha pergunta tem uma motivação. Como pastor, uma das coisas que eu mais faço é ouvir pessoas. E elas me dizem assim: ah, pastor, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo, Deus me falou aquilo outro. A coisa é tão comum que em alguns casos fica até banal. Parece que Deus é um qualquer que fica por aí tagarelando e dizendo, não raro, absurdos, abobrinhas, heresias, coisas que nem é preciso estar com a Bíblia aberta para ver que é invencionice, superstição, delírio religioso, misticismo, fanatismo, distúrbio psicológico e por aí vai. Mais de 90% das coisas que as pessoas me dizem com o seguinte mantra: Deus me falou, com o tempo elas se revelam pura maluquice. O problema é que, baseado nessa suposta fala de Deus, decisões são tomadas, caminhos são trilhados, planos são executados, prioridades são estabelecidas, a vida tende a seguir ou na direção do bem ou do mal. Pois, lembrando o próprio Isaías, se o que se ouviu não veio da parte de Deus, o caminho escolhido não será o caminho do Senhor.
nem os pensamentos estabelecidos serão os pensamentos dele. Certa vez aconselhei uma mulher que disse logo de cara: olha, pastor, vim aqui, mas o Senhor já me falou isso assim, 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 assim. Aí eu disse: tá certo. Aí ela falou quase uma hora, e quando ela acabou, ela disse: o que é que o Senhor tem a dizer? Eu disse: nada, se Deus já falou, o que vou eu acrescentar? Aí ela disse: não, mas me diga alguma coisa, porque o problema é muito grave, a situação é muito difícil, o Senhor precisa me ajudar a resolver, eu estou com isso há 20 anos. Eu digo: minha senhora, a senhora está com isso há 20 anos e não resolveu, a senhora quer que eu em menos de uma hora resolva o seu problema? Mas alguém pode me perguntar: mas pastor, se não foi Deus quem falou, então foi o diabo? Oh, como o crente gosta do diabo, hein? Raramente. O diabo é bem menor do que o que os crentes pensam. Há muitas vozes no mundo, internas e externas. As internas são a voz do coração, que revelam nossa afetividade por coisas que nós gostaríamos que acontecessem, mas que se traduzem por emotividade. A voz da mente, que é enganosa, pois tende a racionalizar e fazer ponderações, não raro, que nada tem a ver com o caminho de Deus. É a lógica hermética, sem qualquer razão. A voz da alma, que tem o poder de desenterrar temores soterrados, medos esquecidos, traumas não superados, sentimentos e sensações que acabam sendo interpretados como a voz de Deus, mas que no fundo não passa de fantasmagoria psíquica. Além destas, tem as vozes exteriores, que são a cultura, que nos fala pelos conceitos da moral, da ética, dos costumes, o Zeitgeist. A criação, que se comunica conosco de várias formas, às vezes com poesia, outras de forma violenta. As circunstâncias, que podem ser discernidas e possuem suas próprias nuances. O Espírito Santo, que fala diretamente com o nosso espírito. As Escrituras, que nos revelam a palavra rema, viva, transportando a verdade da letra para a realidade da vida. E entes espirituais, tanto anjos quanto demônios, que podem trazer mensagens. Estas são as mídias, os meios mais comuns. Mas eu tenho uma questão. Você sabe ouvir a Deus? Você quer ouvir a Deus? Porque se sim, eu queria lhe trazer algumas lições desse texto para ajudar a fazer isso de uma forma segura, séria, equilibrada, consciente, cheia de fé e de razão. 5 dicas para você poder saber se uma palavra veio ou não veio de Deus. Em primeiro lugar, se quiser acompanhar, tudo está no texto. A palavra do Senhor produz discernimento e compreensão. Veja aí, versos 3 e 4. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece o local onde o seu senhor costuma depositar o alimento diário. Contudo, Israel não deseja me compreender. O meu próprio povo não age com sabedoria. Ah, que tristeza, nação pecadora, povo carregado de malignidade, raça de perversos, filhos que amam a corrupção. Eis que abandonaram o Eterno, desprezaram o Santíssimo de Israel e afastaram-se do Senhor. A palavra do Senhor, quando é dele mesmo, ela produz discernimento e compreensão. Olha, se você receber uma palavra, seja de quem for, se você é do tipo que gosta de ouvir profecia, que para mim não é profecia, é profetada, mas se você ouvir uma voz falando com você,
Ou se você lendo a Bíblia achou que aquele texto foi endereçado para você. Se você estava no Facebook e leu um negócio e foi um anjo que lhe falou, cuidado. Porque a palavra de Deus sempre traz discernimento e compreensão. Ela nunca deixa nada turvo. Por isso Paulo diz, a paz de Deus é o árbitro do vosso coração. A palavra de Deus sempre gera paz, porque ela nos alarga as percepções. Ela nos alarga o entendimento. Ela dá-nos uma visão do platô sobre o qual as circunstâncias estão. Ela nivela aquilo que está desbalanceado. Ela traz luz sobre as nossas trevas. Agora, não há revelação senão a busca. E a busca sempre implica disciplina, renúncia e paixão. Eu quero lhe dizer uma coisa essa manhã, não fui eu que falei, foi A. W. Tozer, um dos teólogos mais respeitados da contemporaneidade. Não escute um homem que não escuta a Deus, seja ele quem for. Não há revelação porque não há busca. Já dizia o profeta Oséias, o meu povo está perecendo porque lhe falta conhecimento. É triste, mas as pessoas não conhecem nada das Escrituras. As pessoas caminham anos e anos na igreja, mas não construíram uma relação com Deus. Deus é um estranho para elas. E é por falta dessa intimidade que muitas vezes nós ouvimos coisas, tomamos decisões, fazemos escolhas, realizamos atitudes, não raro de forma precipitada, e batemos com a cara na parede. E depois ficamos culpando a Deus, dizendo, mas Senhor, tu não dissestes? Aí o Senhor diz assim, eu nunca falei nada. Como é que você atribui essa responsabilidade para mim? Quanto tempo você gasta diariamente com a Bíblia? 5 minutos? 10 minutos? Ou sua leitura da Bíblia se restringe a esse momento do texto aqui? A semana passada até você leu um pouco mais, porque eu li um capítulo inteirinho de Atos. Eu acho que teve gente que ficou enfadado, disse, Senhor, até o final do mês agora não leio mais nada. Um capítulo inteiro já é uma indigestão. Agora eu quero lhe fazer outra pergunta. Quanto tempo você fica no Facebook por dia? Troque o tempo do Facebook pela Escritura, e daqui a 10 anos eu lhe direi onde é que você vai estar. Não há revelação se não há investimento. Se você não conhece as Escrituras, jamais vai conhecer a Deus. Mas nós somos uma geração que é tudo mastigado, que é tudo pronto. Nós somos a geração micro-ondas. Mas se você botar a sua Bíblia no micro-ondas, meu irmão, de lá não vai sair alimento. Você vai torrar os profetas, os apóstolos. Você precisa investir. E para investir você tem que ter disciplina. Você tem que ter um dia, uma hora, um lugar em que você pega o livro, senta e vai ler e vai estudar. Ah, pastor, mas eu não consigo. Consegue, querido. Aqui ninguém pode chegar para mim e dizer, eu não dei para nada. Todos vocês têm talentos e desenvolveram habilidades. Eu lhe garanto que se você pegar a Bíblia e ler, o Espírito de Deus vai lhe revelar. Óbvio que você pode se cercar de comentários, de uma Bíblia com a linguagem mais simples, que a gente sempre indica. Às vezes a leitura que você faz é numa versão muito coloquial, o seu português não é tão vasto, aí dificulta. Mas não há revelação se não há investimento. Você quer saber quando uma palavra vem de Deus? É quando ela produz a compreensão. Agora, se você não ler, nunca vai compreender nada. A falta de sabedoria está associada à ausência de discernimento.
Por isso o texto diz, falta a sabedoria. Porque falta discernir. Às vezes as pessoas me trazem questões e eu fico olhando para elas, eu fico pensando assim, ela vai rir no final porque é uma piada. Eu fico esperando o riso, aí daqui a pouco eu vejo, não, o negócio é sério. Ela está me trazendo mesmo essa questão. E são coisas que são gritantes nas Escrituras. Se a pessoa conhecesse o mínimo de Bíblia, não precisava nem me procurar, era só seguir. Eu digo um número que é alarmante, 80% das questões que me trazem com bom senso se resolveria. Os outros 20%, se tivesse uma Bíblia em casa, resolveria, e eu não precisava ficar aconselhando ninguém. Não que eu não goste de aconselhar, eu gosto, mas a tristeza que me dá é ver a ignorância das pessoas quanto à Escritura. A falta de entendimento sempre está ligada à falta de zelo. O desejo de conhecer os valores, os conteúdos do Evangelho. O sujeito crê no Evangelho, mas não conhece os conteúdos. Aí diz assim, aceite Jesus. Ele sai para pregar, ele vira um evangelista. Aí o sujeito diz, qual é a vantagem que tem em aceitar Jesus? Aí ele diz, não sei. É porque lá na igreja todo mundo aceitou e eu aceitei também. Eu acho que tu devia aceitar. Ele não sabe nada. Ele não sabe como o marido deve se comportar, como a esposa deve se comportar, como os filhos devem se comportar, como o profissional deve se comportar, como um discípulo deve se comportar. Ele não sabe nada. Não conhece. Alguém que conhece a Bíblia vive a experiência do salmista que diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sabe o que quer dizer isso? Que nós caminhamos em trevas. E a única forma de não cairmos no buraco e nos arrebentarmos é se nós tivermos uma lanterna, que é a palavra de Deus, porque ela é luz para o nosso caminho. Ela diz, olha, não vai por aí não, que isso é um atalho, e este atalho te leva para a morte. Quer saber se uma palavra de Deus? O texto nos ensina que se for de Deus, vai trazer sabedoria e compreensão. Em segundo lugar, a palavra do Senhor nos previne das feridas feitas pela vida. Veja aí versos 5 e 6. Onde mais podereis ser castigados e feridos, vós que perseverais no pecado? Por que insistis na rebeldia? De fato, toda a cabeça está em chagas, o coração tomado pelo sofrimento. Desde a planta dos pés até o alto da cabeça não existe nada são, somente machucaduras, vergões e ferimentos sangrando, que não foram limpos nem atados, tampouco tratados com azeite. A palavra do Senhor nos previne das feridas que são feitas pela vida. Mas a insistência na rebeldia dificulta tudo isso. Por isso que Jesus diz, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Ele diz, olha, por causa da vossa obstinação, vocês perseveram no pecado, insistem na rebeldia. Sabe o que isso gera? Ferida na cabeça, e chagas no coração. E aqui eu quero alegorizar. Você sabe o que são feridas na cabeça? É uma consciência cauterizada, é uma mente que não discerne nada. A gente fala, o sujeito escuta, mas ele não compreende. As coisas são óbvias, mas a sua mente está treinada para não perceber e não compreender. Isso chama-se uma consciência cauterizada. Naquele terreno ali não nasce mais nada. São as feridas feitas na cabeça, feridas que embotam o pensamento. Coisa triste nos nossos dias, nós ficamos acéfalos, não pensamos mais. O púlpito é o local onde se joga uma ração para a igreja, e ração de quinta qualidade, e o sujeito come pensando que é pudim, e sai satisfeito achando que é bom.
ouve essa porcaria que está na TV e acha que é a palavra de Deus. Não tem condições de discernir o certo do errado. É por isso que quando a gente chega aqui e diz que é um bando de picareta, de safado, de estelionatário, de traficante do sagrado, fica todo mundo, olha, isso é um ungido do Senhor. Que ungido do Senhor? Coisa nenhuma. O ungido do Senhor é Jesus. O resto tudo é caído e pecador. Mas as pessoas não têm nem condições de discernir as atrocidades que eles estão dizendo. Que um mínimo conhecimento das Escrituras, a gente já viria que são um bando de embusteiros. Sabe o que produz esse tipo de palavra? Ferida na cabeça. Olha, você não tem ideia da quantidade de gente que eu aconselho aqui, que vem com loucura no juízo, que vem com doutrinas das mais bizarras, que construiu o que eu chamo de teologia Frankenstein. Sabe o que é isso? O cara vai ali, é culto de oração aqui, é noite de profecia ali, é sessão do desencapetamento total acolá, é noite da bênção aqui, é a vigília de oração ali, é louvorzão não sei aonde. Cada canto que ele vai, ele ouve uma mensagem diferente, um pregador diferente, uma doutrina diferente. Aí ele chega em casa, a cabeça dele é um redemoinho. Aí ele faz, rapaz, como é que eu junto isso? Aí pega uma agulha e costura. Aí sabe o que é que isso dá? Isso dá um boneco com um braço maior do que o outro, uma perna branca, uma perna morena, um olho pequeno, um olho grande, uma orelha pequena, uma orelha grande. Aí acaba, ele diz, eis aqui a minha teologia. É linda, é uma beleza, é um monstro que você construiu. Por isso você vive e por isso você morre. Bebendo água de cisterna rota, porque parece que você tem um cotoco que não permite que você fixe em lugar nenhum, que você estenda a sua tenda numa comunidade séria, que você possa caminhar num projeto de longo prazo, que tenha gente que cuide da sua vida, que tenha pastor que lhe confronte, que lhe acolha no momento e no dia da calamidade. Não, você tem que ficar pulando de banco em banco. Eu soube que na minha viagem nós tivemos uma frequência aqui pífia, porque o povo gosta de ouvir pregador e não pregação. Meu irmão, se tivesse um camelo aqui, Deus quisesse, ele ia pregar 100 vezes melhor do que eu. E sabe o que ia acontecer? Todo mundo ia dizer, vamos lá na igreja do camelo. Ferida no coração, sabe o que é? São as marcas que a vida gera. Coração sofrido, um coração machucado, dores que se alojam no ser, decepção com Deus, porque Deus não cumpriu as expectativas. São as feridas do coração. Eu estou alegorizando o texto. Ainda na questão das feridas da cabeça, tem gente que se ocupa mais de tradição, de crendice, do que da verdade que liberta. Gente que está mais preocupada com forma do que com conteúdo, que a cabeça já está tão viciada na religião, que quando você prega o evangelho, o sujeito não aceita. Mas o verso 6 é drástico, porque ele diz que a enfermidade vai desde a planta dos pés até o alto da cabeça, que não existe nadação, machucaduras, vergonhas e ferimentos sangrando. Sabe o que é isso? É o sujeito que já somatizou tudo. É a somatização de todas as pressões e ocorrências da vida, e você não tem uma voz que lhe pacifique a alma, você não tem uma voz que lhe aquiete o coração, você não tem um Deus que diga confia, espera, descansa. E aí você vai somatizando, vai explodindo tudo no corpo. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor nos previne das feridas da vida. Você quer ter uma vida tranquila, meu irmão? Você quer deitar de noite e dormir sem Rivotril? Você quer ter condições de caminhar em paz com a sua alma? Você não quer viver com chagas que explodem no seu corpo, que grita as obviedades das aflições que está sofrendo, das agressões que a sua alma não suporta? Por isso Lenine,
na sua música diz: o corpo pede um pouco mais de alma, porque nós somos uma geração de nervos de aço e alma de lata. Ouça a palavra do Senhor. E aqui ele diz que as feridas precisam ser tratadas. Aí dá 2 exemplos: as ataduras e o óleo. Sabe o que são ataduras? Ataduras são faixas que você envolve a ferida para proteger que ela seja infeccionada. Sabe como é que você protege a ferida? Com a palavra. A palavra é uma atadura. Ela protege para aquilo não infeccionar, porque ela desvia os sofismas. E sabe o que é o óleo? O óleo na Bíblia é o Espírito de Deus, que vem para amolecer a ferida. O óleo na antiguidade tinha essa finalidade terapêutica. O sujeito tinha uma ferida e botava-se óleo, e o óleo amolecia e tinha uma propriedade de sarar aquela enfermidade. Estou certo, doutor Germano? Ou estou falando besteira aqui? Pelo menos é isso que os escritos nos ensinam. Você precisa da palavra para revestir a sua ferida, e precisa do óleo para quebrantar o seu coração. Amém, queridos? Em terceiro lugar, eu quero lhe dizer que a palavra do Senhor nos livra das tragédias da existência. Veja aí versos de 7 a 9. A vossa terra está desolada e as vossas cidades foram completamente arrasadas pelo fogo. Os estrangeiros estão devorando os vossos campos sem piedade, diante dos vossos olhos é a desolação com a devastação que os pagãos costumam causar. Como uma humilde cabana em meio a um vinhedo arrasado, foi abandonada a filha de Tizom, a cidade de Sião, uma choça no meio de uma plantação de verduras, uma cidade sitiada. Não tivesse o Eterno, Senhor dos Exércitos, nos deixado alguns sobreviventes, já estaríamos arrasados como Sodoma e destruídos como Gomorra. Olha aqui. Ouvi, ó céus, ouvi, ó terra. O profeta está conclamando e dizendo: ouvi, porque esse povo não quer saber de ouvir. Eles estão perto de mim, mas o seu coração está distante. Os seus ouvidos não estão atentos. A sua mente não está conectada. A sua alma não está apegada. Não há um propósito firme. E a palavra do Senhor nos livra das tragédias da existência. Olha aqui quanta tragédia. É a perda do patrimônio. São os danos que surgem nos nossos bens. É o ímpio que prospera no nosso lugar. E Davi no Salmo 37 diz: eu não sei porque que o ímpio prospera, eu vou à loucura com isso. São as dificuldades que nós enfrentamos nos nossos trabalhos. Tudo isso aqui está associado, sabe o que? A você não ouvir a voz de Deus. Quanta gente tomando decisão de trabalhar em lugar, e eu vejo, vai ter dificuldade. Aí o cara começa a ter que emitir nota fria. Aí o cara começa a ter que fazer trambique. Aí o cara começa a ter que fazer esquema. Aí o cara começa a ter que fazer negociata. Aí no começo ele fica assim com um constrangimento, assim uma coisa, um pesar, porque a Bíblia diz para não corromper, para não viver de suborno. Aí o cara fica assim. Aí o primeiro negócio ele ganha 100 mil, aí ele fica triste. Aí no segundo negócio ele ganha mais 100 mil, aí ele fica assim, menos triste. Aí no terceiro negócio ele ganha 100 mil, ele já fica alegre. No quarto negócio ele ganha 100 mil e fala: que Deus que se dane, meu irmão, é dia demais. São raros os que tomam decisões na vida e dizem: eu não vou mais viver dessa forma. Eu já vi alguns aqui e me alegrei com isso, mas são muito poucos. E a palavra do Senhor previne você dessas tragédias da vida. Aí às vezes acontece a desgraça, o cara não sabe de onde veio. É sociedade aberta com qualquer um. É luz ajuntado com trevas. E aqui eu não estou dizendo o fato do sujeito não viver igreja, não. Porque muita gente vive em igreja e é safado. E muita gente está fora da igreja e tem caráter. Muita gente é ateu e tem mais caráter do que aquele que vive aqui, toda semana levantando as mãos e dando glória a Deus. Eu prefiro estar junto com um ateu sério do que com um cristão mentiroso. Mas eu estou falando que você não pode se juntar com quem não tem caráter, quem não tem princípio, quem não tem valor.
Aí se junta a sociedade, vira um inferno, o cara está roubando o outro. Tem um amigo lá em São Paulo, que até hoje está com a causa de milhões vivendo de custa, de favor de terceiros, porque foi roubado pelo sócio. Aí fica, meu Deus, eu fui roubado. Quem mandou você se juntar com quem não prestava? A palavra não diz para você não fazer isso. Não diz, retirai-vos do meio deles, saí daí, não toqueis coisa imunda. Muitas dessas perdas são causadas, inclusive por pessoas que são distantes de nós, mas são as decisões que nós tomamos. Por isso, pai, seja firme com seu filho. Sabe para quê? Para ele não virar churrasco dentro de uma boate. É melhor você ser firme, ele ficar de cara feia, ficar chateado. Mas daqui a alguns anos você crescer, vendo os seus netos correndo no seu jardim, do que você estar num cemitério enterrando 230, 270 pessoas, mortas numa boate, cheia de gente irresponsável, sem falta de segurança. Tome decisões firmes da vida. Deus vai cobrar de você. Muitas das tragédias que acontecem na família são por causa de pais irresponsáveis, de maridos descuidados, que não têm o discernimento de saber que são sacerdotes da sua casa. Eu quero lhe dizer uma palavra essa manhã da parte de Deus. Você homem, você pai de família, você marido, ai de você, se não cuidar dos seus. Ouça isso como se fosse Deus lhe falando essa manhã. Saia daqui atormentado com isso, porque é o Senhor que te diz: reveja a tua casa, reveja a tua família, porque Deus vai cobrar de você o destino dessas pessoas. Achou duro? Vá para outra freguesia. Quais são os teus valores? Quais são os teus princípios? Groucho Marx, aquele humorista americano, disse: esses são os meus princípios. Se você não gostou deles, eu tenho outros. Quais são os seus princípios? Até onde você está disposto a ir? Até onde você está disposto a ouvir? Você quer um Deus que fale com você? Ou você quer uma comédia de vida cristã e de religião? Você quer uma igreja para ficar aqui fazendo aeróbica em louvor, e depois uma palavrinha para fazer coceira no seu ouvido, e você ir para casa viver uma semana feito doido? Destruindo a sua vida, a sua família, acabando com seus filhos, matando as esperanças da sua mulher, acabando com a paciência do seu marido, vivendo como um louco no trabalho, correndo atrás do vento para ganhar dinheiro. Meu amigo, quando você chegar diante de Deus, o seu dinheiro não vai servir de coisa nenhuma. Você pensa que você vai impressionar Deus com o que você fez? Tragédias acontecem, é verdade. Mas pastor, eu conheço fulano, ele serve a Deus, ele vive na igreja, ele é uma bênção, e aconteceu uma desgraça na vida dele. Acontece, meu irmão. Acontece na vida de qualquer um. Aconteceu na vida de Jó. A história de Jó está na Bíblia para mostrar que a existência às vezes se catastrofiza. Mas se catastrofiza porque Deus assim o permite. O diabo disse: com licença, eu posso ir lá dar uma catucada nele, porque segundo a Escritura ele anda ao derredor, não pode tocar. O apóstolo João diz: o maligno não lhes tocar. Eu posso ir lá tocar nele? Aquilo é uma alegorização, mostrando como às vezes os dramas acontecem e a gente não percebe, porque eles se constroem no mundo espiritual, onde dinâmicas não são percebidas pela visão real. E aí Deus diz: vai lá, mas não tira a vida dele não. E Jó fica pele e osso, perde tudo que tem, seus filhos morrem, sua casa é destruída, seus rebanhos são mortos. Ele fica sentado em cima de um montudo de cinza, somatiza. Sua alma explode em tumores que tomam a cabeça até os pés. A mulher de Jó: não te aguento, o teu hálito é insuportável, blasfema contra Deus e morre miserável. E aí esse homem diz: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Se você está sofrendo,
e você está andando com seu coração reto, e você é íntegro, e você escuta a palavra e a voz de Deus, saiba, a sua sorte será mudada. Porque no capítulo 42 de Jó diz: no dia em que o Senhor mudou a sorte de Jó, ele teve o dobro de tudo o que antes tinha. E aí Jó diz: eu te conhecia, mas era de ouvir falar. Agora não, os meus olhos te viram, porque eu fui para o pó e para a cinza. Quarto lugar, eu quero lhe dizer que a palavra do Senhor nos resguarda de um viver que está calcado numa espiritualidade falsa. Veja aí versos de 11 a 15. Meu irmão, se você quiser se divertir, não venha para cá não. Indaga o Senhor: que me importam os vossos inúmeros sacrifícios? Para que me trazeis tantos holocaustos? Eis que estou farto de sacrifícios queimados, de carneiros e de gordura de novilhos cevados. Ora, não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, cordeiros e bodes. Quando vindes à minha presença, quem vos pediu que pisasses os meus átrios? Basta de trazer-me oferendas sem sentido, elas são para mim como um incenso abominável. Luas novas, sábados e celebrações. Não consigo suportar nenhuma das vossas reuniões e assembleias, todas sempre repletas de iniquidade. As vossas comemorações de luas novas e vossas festas fixas eu já tenho detestado. Tornaram-se um fardo de repugnante para mim. Estou cansado de suportar tais atitudes. Quando estenderdes as mãos, eis que esconderei os olhos de vós, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não mais as ouvirei, porquanto as vossas mãos estão condenadas, cheias de sangue. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu não aguento mais. Você já imaginou isso? A gente preparar o culto todinho aqui, você vir de casa, o ministério de louvor, todo mundo preparado. Eu passei a madrugada fazendo mensagem, a gente aqui, liturgia, tudo paramentado, uma bênção. Aí vai começar a ideia e fala: ei, maluco, ei. Peraí, irmão, Deus está falando. Sim, Senhor. Eu não aguento mais. Foi isso que ele disse aqui. Mas, Senhor, a gente vai fazer um culto tão legal, aí tem uma musiquinha bacana, o povo vai pular, bater palma, música gospel, depois vai ter uma mensagem, vai ter, inclusive depois vai ter ofertório, vai ter gente que, quem sabe se hoje é o dia dele dar alguma coisa, depois tem Eucaristia, aviso, vai ser uma bênção. Estou cansado de tudo isso, não suporto o ajuntamento com iniquidade. Essa era a situação espiritual do povo, porque eles insistiam em não ouvir a Deus. Era uma religião de morte, fazia a obra de Deus, mas não fazia a vontade de Deus. A gente não é assim. Você não é assim, porque você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, mas eu sou desse jeito aqui, meu irmão. Eu sou essa porcaria que está aqui. Quando eu vejo, eu estou mais preocupado com a engrenagem do que com a comunhão com Deus. Quando eu vejo, eu estou mais preocupado com as reuniões do que com o tempo com a palavra de Deus. Essa espiritualidade de epiderme, essa religião de ocasião, esses ritos ocos, falsos, dessignificados, essa oferta que não tem nenhum propósito. Você pensa que Deus está preocupado com o seu bolso? Você pensa que Deus está interessado no seu dinheiro? Deus está rindo para o seu dinheiro, meu irmão. A prata e o ouro é dele. Agora Deus se entristece em ver que a sua casa carece de tantas coisas, e você tendo, não se dispõe, não se despreende para dar o mínimo. Ninguém aqui está pedindo que você dê 10% não. Ninguém aqui está lhe constrangendo a nada não. Pelo contrário, o que eu vos tenho ensinado é de quem quer, quando quer, quanto quer. Porque isso é uma questão de consciência e de amor.
Isso não é uma questão de obrigação, mas se eu estivesse pregando aqui, olha, dê, meu irmão, porque senão o diabo vai entrar na sua vida e vai fazer uma peneira de você. Dê, meu irmão, dê logo 20, não dê 10 não, que se você der 20 vai voltar 220. Os nossos dízimos seriam 5 vezes o que são. Se eu lhe disser quanto a gente arrecada aqui com uma igreja de classe média alta, lotada, você vai rir. É triste. E eu não vivo de igreja não, por isso que eu posso falar. Porque eu não tenho medo de dizer não, porque eu não dependo de dízimo de ninguém. Eu dependo do meu Senhor. E essa glória não me será tirada. De poder subir aqui e dizer aquilo que eu penso. Não estou aqui preso a seu ninguém. Não sou refém da igreja. Eu sou refém de Jesus, o meu Senhor. Dê, meu irmão, dê o que você quiser. Dê a moeda da viúva, que foi a maior oferta, porque ela deu do coração, porque ela tinha um compromisso, porque ela assumiu uma responsabilidade, porque ela priorizou a Deus. Você faz tudo e no final você faz a conta e diz: estou negativo, deixa o dízimo para o mês que vem. E Deus fica em último lugar. É a religião que não tem valor, é a oferta que não tem significado, são os ritos mecânicos, sem razão de ser, são as festas insuportáveis. Deus dizendo: eu não aguento mais, não venham mais com essas celebrações, eu não aguento mais. É tudo mentira, é tudo falsidade, é tudo dissolução, é tudo encenação, é tudo teatralidade. Não venha mais com isso. Entre por aquela porta como publicano, bata no peito e diga: eu preciso, eu estou com a minha vida desgraçada, eu estou quebrado, Jesus, eu sou um poço de contradição, eu tenho necessidade de um Deus que me levante do montudo de cinza, a minha alma se desencontrou de mim mesmo, eu sinto vergonha de quem me constitui na existência, mas eu preciso da tua misericórdia. E Deus diz: vem, chega, que o Senhor faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Mas o que entra por ali batendo no peito, se achando bom e justificado, sai daqui tão vazio quanto entrou. Você quer saber o que a palavra do Senhor faz? Ela lhe resguarda de viver essa religião de morte, que não produz vida, mas apenas um estereótipo, uma caricatura. E em último lugar, a palavra do Senhor nos desafia a materializar a nossa fé. Verso 16 a 19. Ide, lavai-vos, purificai-vos, tirai da minha vista as vossas muitas e mais obras, cessai imediatamente de praticar o mal, aprendei a fazer o bem, buscai o direito, corrigi o opressor. Então sim, vinde e arrazoemos, diz Yahweh. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão alvos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, diz o Senhor, essa manhã comereis o melhor dessa terra. Amém, meus irmãos? Lavai-vos, ele diz. Sabem onde? No sangue de Jesus, que nos purifica de todos os nossos pecados. Lavai-vos e se apropriai da justificação que os torna santos e irrepreensíveis diante de Deus, não pelo que você faz, mas pelo aquilo que Ele fez. Ele lhe tornou justo. Você nunca poderia fazer isso. Você jamais iria a Deus, mas Deus veio até você. Purificai-vos, diz o texto. E a purificação trata do caminho caminhado. A purificação trata da santidade. Ninguém é salvo para ficar na igreja dizendo salvo para sempre. Me perdoe, eu não sou calvinista. Para mim, eu fico com o que disse John Wesley: estou sendo salvo e ainda serei salvo, porque salvo já fui. O John Stott, cadê o Digão? Foi Stott ou Wesley? Eu acho que foi Stott que disse, uma vez perguntado: o senhor é salvo? Ele disse: fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo.
Fui salvo do pecado e do inferno. Estou sendo salvo, é meu processo de santificação. E um dia serei salvo quando for glorificado com o meu Senhor. Aleluia. E o texto diz: lavai-vos e purificai-vos, apropriai-vos do sangue do Cordeiro e da sua cruz, que é o remédio de Deus para o pecado, e caminhai em santidade. Sabe quem é santo? Santo não é o que não erra. Santo é aquele que se separa e diz: eu quero andar de maneira diferente. Mas não é possível caminhar sem se saber para onde vai, porque o arrependimento é uma mudança de consciência. Ele diz aqui: arrependei-vos. Olha aqui, olha o que diz o texto: cessai imediatamente de praticar o mal, aprendei a fazer o bem, buscai o direito, corrigir o opressor. Na sua versão está falando da viúva e do órfão. Ele está dizendo o seguinte: chega dessa tua religião de teoria, chega desse evangelho de garganta, chega dessa verborragia sacralizada, chega de vomitar essa letra morta. Encarna alguma coisa na vida, faz alguma coisa, levanta da cadeira, sobe na favela e vai amar as pessoas, vai cuidar dos necessitados, vai amparar a viúva, vai acolher aquele que se sente quebrado na vida. Senta com a prostituta, acolhe o diferente. Esse é o evangelho. Isaías disse: esse é o jejum que o Senhor requer. E qualquer religião que seja para menos do que isso é enganação e conversa mole. Materialize a sua fé por meio de obras. A fé sem as obras é morta. Diz a palavra: produzir frutos dignos do arrependimento. Se houve arrependimento, tem que ter fruto. Você está disposto a ouvir a voz de Deus? Você está disposta a ouvir a voz de Deus? Você me perdoa? Você não está com raiva de mim, não? Eu estou brabo assim porque é o zelo do Senhor. Mas eu falo com todo carinho e com toda a compaixão da minha alma, como quem há de prestar contas a Deus um dia. E eu quero ouvir dele: servo bom e fiel. Pregasse aquela dureza lá para aquela moçada. Não era Dréia não descia redondo, descia quadrado. Mas aquilo ajudou a moçada a rever a vida e ter um coração refeito e ressignificado na graça. Um homem extremamente rico sofria já alguns anos de surdez. Nunca se tratara do problema, até que certo dia resolveu consultar um especialista. A boa notícia veio após alguns exames. A surdez podia ser atenuada em mais de 70% com o uso de um moderno aparelho, que logo foi instalado. Pois bem, alguns dias depois, ao voltar para fazer o ajuste no aparelho, o médico perguntou ao senhor: e aí? Está gostando do aparelho? Ele disse: sim, ele é muito bom. E aí o médico continuou: e a sua família, gostou? Ao que o homem respondeu: ainda não contei para ninguém que estou usando esse aparelho. Desde então já mudei o meu testamento 3 vezes. Doutor, o senhor não imagina o que um surdo deixa de ouvir dentro da sua própria casa. Cuidado, meu irmão, se tem algum surdo na sua casa, cuidado que ele pode estar usando aparelho. Você quer ouvir a Deus? Você está disposto a fazer aquilo que Ele lhe mandar? Falar e ouvir? E se for algo que você não deseja, você fará mesmo assim? Porque toda relação saudável se estabelece quando existe um diálogo maduro entre as partes. Essa é uma das regras para um bom casamento. Agora, em se tratando de vida com Deus, não é possível que haja crescimento se você só aprendeu a falar com Ele, mas até hoje ainda não conseguiu ouvir. Aos que até ouvem, mas o que ouvem não é a voz de Deus, são outras vozes que nos circundam e até nos confundem. A minha oração é que esses princípios que eu lhes forneci essa manhã possam ajudá-lo e estimulá-lo não só a falar com Deus, mas sobretudo a ouvi-lo.
Deus sempre está disposto a nos falar das mais variadas maneiras. Ele falou com Adão e Eva na viração do dia no jardim mítico do Éden. Falou com os patriarcas, revelando o seu plano de constituir uma nação e um povo para si. Ele falou com Israel através do Shema Israel: ouvi, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Falou com reis, com profetas, com sacerdotes no Velho Testamento. E no Novo Testamento nos falou pelo Filho, que é o verbo que ganhou vida. Além disso, ele falou-nos também pelos apóstolos. E hoje nos fala pela sua palavra, pelo seu Espírito e naquelas outras circunstâncias que eu descrevi. Meu desejo é que o Senhor aplique a sua palavra à sua igreja. Quem tem ouvidos ouça a voz do Senhor, e que Deus os abençoe no nome de Jesus. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser teu amigo. Eu lhe peço, por favor, não saia do culto até o seu final. Ouvi tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, meu maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz, as batidas do meu coração. Ensina-me a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu